Olá pessoal, meu nome é Vinícius Henrique Beoso do perfil Inspirando Excelência. Esse vídeo é a pedido de algumas pessoas e quem não pediu, mas tem interesse também. É um resumo do livro Mais Esperto que o Diabo, de Napoleon Hill. Então o intuito desse vídeo é compartilhar com vocês conhecimento e que, quem sabe, também vocês possam aplicar na vida de vocês alguns desses ensinamentos. Então, eu marquei aqui alguns pontos, eu fiz um resumo do livro e eu vou estar falando para vocês o que eu tiro disso, com relação à leitura. Então, em 1908, Napoleon Hill, em uma conversa com Andrew Carnegie, na época era um dos homens mais ricos do mundo, né? Carnegie, que na época vendeu a sua empresa metalúrgica e se tornou o homem mais rico das Américas. Hoje sua fortuna é avaliada em 400 bilhões de dólares, dados atualizados em 2018. Então Carnegie, ele plantou uma semente em Napoleon Hill falando, cara, eu faço uma pesquisa com os homens de negócio para você verificar o que eles têm que tragam para eles sucesso. Então foi onde surgiu o livro Quem Pensa Enriquece, que também é um outro best-seller de Napoleon Hill. Em contrapartida, Napoleon Hill também fez o livro Mais Esperto que o Diabo, com o intuito de compartilhar quais são as armadilhas mentais e habituais que todo ser humano tem e que são algumas dessas coisas que impedem as pessoas de obterem sucesso. Então ele fala que o diabo controla a mente humana a partir de 6 medos, que são eles: é o medo da pobreza, o medo da crítica, o medo de problemas de saúde, o medo da perda do amor, o medo da velhice e o medo da morte. Então, se alguém de vocês tem algum desses medos e já deixou de sonhar, deixou de correr atrás do seu sonho por causa de um desses medos, comenta aí embaixo aí. Se algum desses medos já afetaram vocês em não fazer algo, em procrastinar alguma ação, aquilo que deveria ter sido feito e não foi feito devido ao medo. Esse vídeo, por exemplo, é um certo receio que eu tinha de fazer, até dá uma certa vergonha, mas acho que nós temos que enfrentar os nossos medos. E estou eu aqui compartilhando com vocês aí alguns ensinamentos do livro Mais Esperto que o Diabo. Então, segundo o livro, esses principais medos dão abertura para o diabo atuar em nossas vidas. Então, ele usa isso contra nós. Então, na lógica, quem não tem esses medos, ou então quem enfrenta esses medos, você acaba destruindo o poder que o diabo tem em atuar em sua vida de forma negativa. Então, o livro também aponta algumas coisas, que na época era muito, para as pessoas que viviam naquela época, em 1908. O livro só foi publicado em 2011, que hoje nós estamos em novos tempos. As pessoas têm algumas aberturas maiores com relação a algumas coisas, alguns entendimentos maiores e melhores do que naquela época. Então, só por isso que o livro foi publicado em 2011. Então, o livro afirma que a nossa própria educação, pais, tios, avós, de forma em geral, que o próprio sistema escolar, de educação, de escolas, faculdades e universidades, e as próprias igrejas, que são as religiões de modo geral, elas nos educam implantando em nós vários medos desde nossa infância. Então, se você não fizer isso, vai acontecer aquilo. Então, desde pequeno, a gente já é educado a ter medo. A ter medo de alguma coisa. De alguém, do diabo, de espírito, fantasma, demônio, de ser assaltado, de ser roubado, enfim. Desde a nossa infância já são implantados em nós vários medos. E que começa aí o diabo agir em nossas vidas. Tanto é que o livro afirma que o diabo controla cerca de 98% da população mundial.
através desses 6 principais medos. Então esses vários medos, né, que nós temos, eles não permitem que nós, desde pequenos, aprendam a usar as nossas próprias mentes e a raciocinar. Então o próprio meio de educação, né, até o ensino médio e até mesmo após a faculdade, eu falo por mim mesmo. Eu sou formado em engenharia de produção mecânica, eu me formei em 2015 e eu posso afirmar que 80% daquilo que eu vi na faculdade não vai me servir de nada, né? Que são vários ensinamentos que vêm passando de vários anos que pra gente hoje em dia não serve de mais nada. Então a lógica é, por que a gente vai aprender a fazer na mão cálculo 1, 2, 3, física 1, 2, 3, se existem N softwares hoje em dia? Então a gente sai da faculdade aprendendo a fazer contas na mão, mas não sabe usar um software. Então qual que é a lógica disso, né? Então a própria forma de educação que é passado, né, que a gente tem que decorar as coisas para passar na prova, para passar de ano, isso já é a própria ferramenta do diabo. Então o livro afirma isso, que esse meio de educação, esse método de educação, né, de seguir padrões e não pensar por si próprio, não usar a sua mente, raciocinar por si próprio, já é uma ferramenta do diabo. Então a gente é educado, né, a sempre decorar as coisas e não somos avaliados pela capacidade de inovação, criação, solucionadores de problemas. Que hoje é o que as empresas mais pedem, que a gente seja solucionador de problema. Todo e qualquer cargo hoje, o operador de chão de fábrica até o CEO da empresa, ele tem que solucionar problemas. Então, imagine, né, que nos fossem ensinados desde pequenos a serem pensadores, como seria o nosso mundo hoje? Acho que seria muito melhor. Então a gente é educado a seguir um padrão já existente e não a pensar por si próprio. Então, também é mencionado no livro, né, que o diabo nos influencia através... Peraí que cortou aqui. Através de outras substâncias, né, que são os vícios, que é cigarro, o álcool, o sexo, jogos e todos os outros vícios que a gente já conhece. Então, quem tem vícios negativos como esse, que são vícios autodestrutivos, o diabo usa isso a favor dele. Então, ele fala também a importância do hábito, né? Que para você ter um hábito, você lá no começo tem que ter uma escolha. Essa escolha você tem que ter disciplina para seguir a fundo aquilo que você quer, né? Essa escolha seria um propósito, uma meta, um objetivo. Com a disciplina, a gente adquire o hábito, que isso vai se tornar o ritmo hipnótico, a lei do ritmo hipnótico, que é mencionado no livro. Que esse ritmo ele pode ser tanto destrutivo, tanto construtivo, tanto bom quanto ruim. Então, o que leva as pessoas a terem sucesso é esse ritmo hipnótico ser positivo. Por exemplo, exercícios físicos, caminhada, leitura, estudo, trabalho, enfrentar os nossos medos e não deixar com que eles nos destroem. Então, falando em hábito, né, eu também terminei de ler o livro O Monge e o Executivo, que com certeza vai ser um assunto aí para um outro vídeo, explicando também o livro, né, dando o meu ponto de vista com relação ao livro, que ele menciona também essa questão do hábito, né, é muito bacana a forma que ele menciona lá, que basicamente é o que eu falei agora. Então, o hábito começa com uma escolha, que nós temos que ter a disciplina para seguir esse hábito, que vai virar um hábito, que isso vai se tornar a lei do ritmo hipnótico. Assim como são os músicos, né? Então você vê, né, que os famosos, eles não usam mais partitura, por exemplo. Né? De tanto treino, né, de tanto eles fazerem aquilo repetidamente, dia após dia,
aquilo se torna um ritmo, assim como é a música, é um ritmo. Então fala também no livro, né, que hábitos bons ou ruins que estão presentes em nossa vida há muito tempo podem se tornar permanentes. Então é muito difícil uma pessoa que é viciada em droga, que usa droga 10, 15, 20 anos, largar esse vício. Tem que ter muita força de vontade. E para fechar, né, o autor traz 7 princípios que a gente pode começar a aplicar hoje, agora, para a gente passar por cima desses medos e sermos pessoas de sucesso. Então esses 7 princípios são: número 1, escolha um propósito. Escolha uma missão de vida, onde você quer chegar. Lá no filme Alice no País das Maravilhas, é mencionada uma frase: se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, saiba onde você quer chegar. Escolha uma missão, escolha um objetivo, escolha uma meta de vida. Segundo princípio, seja disciplinado. Toda pessoa de sucesso tem disciplina, seja em meios físicos, mentais e espirituais, que também é um dos princípios que o autor traz. O terceiro princípio, aprenda a aceitar com os erros. Aprenda com os erros. Aceite os erros e aprenda com eles. Errar é humano, todo mundo erra. As pessoas de sucesso erraram demais. Demais. Tem uma frase de Michael Jordan que fala que ele já errou mais de 9.000 cestas. E foi por isso que ele obteve sucesso, né? Então, grandes astros, pessoas de sucesso, erram muito. E é por isso que eles obtêm sucesso, porque eles persistem, eles têm a disciplina de se auto-melhorarem. O quarto princípio, cerque-se de pessoas influentes, né? Eu vi uma frase que fala que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, saiba com quem você está convivendo, está lidando no seu dia a dia, seja na empresa, seja na vida pessoal. O quinto princípio é o tempo. Hoje, as pessoas querem tudo para ontem. Eu mesmo sou assim, né? Agora que eu estou me treinando a ter mais paciência. Mas hoje, no mundo de hoje, a gente quer tudo para ontem, né? Eu lembro quando eu me formei em 2015 na faculdade, falei, nossa, agora eu tô feito, né? Vou ter um salário de 4, 5 mil. Eu sou engenheiro, né? Então vou ter um salário de 4, 5 mil reais. Não é assim que funciona. Tudo tem o seu tempo, tem os aprendizados, as experiências de vida. Tudo é muito complicado, é difícil, nada é fácil. Tudo é difícil, tudo leva tempo. Persista, insista, tenha disciplina, se qualifique, estude, faça o seu melhor sempre. Não faça aquilo que lhe pedem somente. Faça sempre um algo a mais. Seja um algo a mais. Não seja o padrão da sociedade, seja melhor que o padrão da sociedade. É isso que vai te levar a ter sucesso. O sexto princípio, harmonia para você equilibrar os aspectos mentais, espirituais e físicos. É de extrema importância que nós tenhamos um equilíbrio nesses 3 aspectos: mental, espiritual e físico. Mental, estude, se qualifique, leia bons livros. Espiritual, não é religião, é você se olhar para dentro, saber quem você é, saber como que está o seu nível de espírito, de fé. E físico, uma academia, se alimentar de coisas boas, fazer uma caminhada, ter algum esporte, ter algum hobby. Então, são essas ações. E o sétimo, pensar antes de agir, ter certeza daquilo que está fazendo, daquilo que está falando, né? Então, eu mesmo posso falar, né? Eu tenho 11 anos de indústria, eu já falei coisa demais, né? Pelos cotovelos, sem pensar antes. Depois você se arrepende.
Então é sempre bom pensar antes de agir, né? Pense 1 milhão de vezes, depois você haja. É de extrema importância que a gente tenha certeza daquilo que a gente está fazendo, daquilo que a gente está falando, passando adiante. Uma informação errada pode complicar tudo na sua empresa, no seu negócio, onde você atua. Uma vírgula errada já muda uma frase inteira, né? Então pense sempre antes de fazer algo, de agir. Bom, então de forma geral, o resumo do livro que eu fiz é esse, né? Então tem essas 6 travas mentais que o livro afirma que o diabo, né, atua em cima para fazer com que a gente fracasse e não tenhamos sucesso, e também os hábitos negativos, né, que são aí os vícios negativos que atrapalham as pessoas a terem sucesso. Então seria isso. Obrigado. Espero que eu tenha ajudado, contribuído com alguma coisa. Se você curtiu, dá um like aí, compartilha com as pessoas, né? Salva esse post aí. E caso tenha alguma dúvida, é só entrar em contato. Obrigado, pessoal. Até mais.